Boa noite a todos. Graças a Deus estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, nessa casa maravilhosa, que nos recebe, toda terça-feira, para que a gente possa, assim, reviver os ensinamentos de Jesus. Eu vou ler uma mensagem da Meimei, psicografada pelo Francisco Canto Xavier. 1/4 de hora. Quando tiveres 1/4 de hora à disposição, reflete nos benefícios que podes espalhar. Recorda o diálogo afetivo com que refaças o bom ânimo de algum familiar dentro da própria casa, das palavras de paz, amor, que o amigo enfermo espera da tua presença, de auxiliar em alguma tarefa que te aguarde o esforço para a limpeza ou reconforto do próprio lar, da conservação edificante com uma criança desprotegida, que te conduzirá para a frente as sugestões de boa vontade, de entender algum adubo a essa ou aquela planta que se te faz útil, e no encontro amistoso em que tua opinião generosa consiga favorecer a solução do problema de alguém. 15 minutos sem compromisso são 15 opções na construção do bem. Não nos esqueçamos de que a floresta se levantou de sementes quase invisíveis, de que o rio se forma das fontes pequeninas e de que a luz do céu, em nós mesmos, começa de pequeninos raios de amor a se nos irradiarem do nosso coração. Meimei. Com essa linda prece de Meimei, nós vamos dar início à nossa reunião dessa noite, rogando a Jesus, a espiritualidade amiga aqui presente, que intua a nossa companheira Marilda, que vai nos trazer o estudo da noite, com esse estudo nós vamos procurar ter paz, equilíbrio, porque ela vai nos trazer ensinamentos do Cristo, para reviver dentro dos nossos corações, opiniões, que nos façam crescer e evoluir. Senhor Jesus, te agradecemos por permitir, Senhor, que estejamos nessa casa nesse instante, que nos recebe com tanto carinho, e que nos faz, Senhor, refletir sobre os vossos ensinamentos. Obrigada, Jesus, por estar sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, essa noite, nós vamos ter a nossa querida amiga, querida Marilda. Nós estamos estudando o mês de março o livro Estude e Viva. Marilda vai nos trazer benfeitores e bênçãos. Seja bem-vinda, sempre. Que Jesus te abençoe e te intua na sua palavra. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Para nós, assim, sempre é motivo de alegria estar nessa casa. A gente sente uma emoção muito grande na hora que a gente vai adentrando essa casa. Todas as vezes que eu venho aqui, eu sou muito bem recebida, não só pelos encarnados, mas pelos desencarnados que me recebem com muito carinho e com muito respeito. É uma alegria voltar nessa casa. E que a nossa noite, que nós possamos receber os confetes que paira do plano espiritual para nós de alegria, envolvendo essas serpentinas de paz e de amor. Eu andei vendo algumas lives e li alguns livros a respeito do período do carnaval. Não é o nosso tema da noite. É só para parabenizar a direção dessa casa por essa terça-feira de carnaval, quanto não criticando, tá, meus amigos? Quem gosta dessas festas, quem ainda se sente prazer nessas festas mundanas, da casa está aberta. E numa das lives que eu assisti, que é do Divaldo Pereira Franco, ele fala de 2 períodos que a casa espírita não deveria fechar as portas. Seria nesse período de carnaval e no dia 2 de novembro, que é dia dos finados.
Mas por que dia 2? No carnaval a gente sabe, né, da tenda que Dr. Bezerra de Menezes se estende na Sapucaí do Rio de Janeiro, com acolhimento de todos aqueles que estão lá dentro das vibrações. A gente sabe dos polos, né, que a casa espírita, o espírita, com o movimento espírita, o movimento evangélico, o movimento católico faz para ajudar nesse período que a Terra, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, se torna quase que impenetrável devido às vibrações materialistas, né? Vibrações de sexualidade e de droga e outras coisas mais que o nosso Brasil fica vivendo. Mas por que dia 2 de novembro? Segundo na live do Divaldo, ele fala que os espíritos aproveitam esse momento que vão receber homenagens no cemitério, alguns familiares, né, que vão homenagear seus mortos, seus entes queridos, fazendo prece, né, fazendo as evocações, levando flores. E muitos espíritos não conseguiram sair daquele estado que desencarnou. Muitos espíritos estão ali com suas roupas rotas, estão ali machucados, feridos, magoados, sofridos. E eles aproveitam esse momento da casa espírita estar aberta para acolher esses espíritos e trazê-los para as nossas instituições espíritas. Foi no ano atrasado, um amigo nosso fez o sepultamento da sua irmã, que havia desencarnado. Ela é do Maria Nunes, do Grupo Espírita Maria Nunes. E o coral foi para o cemitério fazer a última homenagem para essa nossa companheira que retornava ao plano espiritual. Naquela noite, teve uma reunião mediúnica na casa de Maria Nunes, no Centro Espírita Maria Nunes. E todos os espíritos que foram atendidos naquela reunião, naquela noite, foram espíritos que estavam perdidos nos cemitérios há dezenas de anos, ali parados. Segundo esse nosso amigo que relatou isso para nós numa reunião pública, que o mentor espiritual do cemitério, em todos os lugares tem os anjos do Senhor, reuniu aquelas centenas de espíritos ali e disse assim: segue esse coral, fica aqui, ouve a música, e assim que eles saírem, segue-os. E assim foi feito. Eles trouxeram centenas de irmãos nossos para dentro da casa espírita, onde uns ficaram ali internados, outros entenderam que já tinham desencarnados e foram levados ao plano espiritual. Então, eu quero parabenizar essa Casa Santa que na noite de hoje ouviu o chamado de Jesus. Eis-me aqui, Senhor. E a casa está aberta, acolhendo algumas dezenas de encarnados e centenas de desencarnados que está aqui conosco para ouvir o Evangelho de Jesus. Pois bem, o que ficou para nós na noite de hoje é falarmos de benfeitores e bênção. Do livro Estude e Viva, do Chico Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. A lição é a 4. E dentro dessa lição, nós vamos tentar explanar de uma forma mais simples que os nossos corações, que a nossa mente der conta, sobre autodefesa, autovigilância, concurso fraterno, esforço próprio, espírito protetores e experiência individual.
não tem quem assinou a mensagem, mas ela ou é do Emmanuel ou é do André Luiz. O bom, se pudéssemos, a gente poderia ir sobre esse subtítulo que a lição está nos oferecendo, daria para a gente falar aqui mais ou menos 1 hora de cada subtítulo. Na verdade, eu combinei com a Márcia que amanhã eu não trabalho, então até 3 horas da manhã eu me garanto. Que seria, né, a gente trabalhar cada subtítulo desse, que daria uma palestra para nos esclarecermos, para que a gente possa nos melhorarmos. Que a gente trouxe alguns casos, algumas histórias das obras espíritas para ilustrar o que esses espíritos iluminados vêm falar para nós na noite de hoje. Mas a gente vai tentar, e seria assim, uma infantilidade da nossa parte, ou de quem quer, quem é que esteja falando aqui na frente, esgotar qualquer tema espírita. Falar assim, eu acabei. Não existe isso, é inesgotável. Tive a oportunidade, certa feita, de ouvir uma palestra do Sr. Honório Abreu, no Grupo Espírita Malha, uma casa também que eu frequento. E o Sr. Honório falou para nós assim, nas entrelinhas das obras de André Luiz, no Livro dos Espíritos, é assunto para mais de 200 anos para começarmos a entender. Então, longe de nós de esgotarmos aqui qualquer assunto. Se alguém amanhã chegar aqui, ler essa página e falar para vocês de autodefesa, autovigilância, concurso fraterno, esforço próprio, vai trazer conteúdos que vocês falam assim, gente, eu nunca ouvi falar. E olha que a Marilda falou isso aqui semana passada. Então, assim, os temas são inesgotáveis. Não existe doutorado, mestrado no meio espírita. Somos todos aprendizes, todos nós aqui, buscando esse conhecimento. Eu vou começar a ler a lição, se não der para a gente ler a lição toda, mas algo vai ficar para nós. Quando ele fala aqui no primeiro item, confiemos, olha, o nome da lição, benfeitores e bênção. Confiemos nos benfeitores e nas bênçãos que nos enriquecem os dias. Sem, no entanto, esquecer as próprias obrigações no aproveitamento do amparo que nos oferta. Pois bem, o que ele está dizendo para nós? Que confiemos, sim, na presença dos benfeitores, que em nome de Jesus assiste cada um de nós. Nós podemos chamar esses benfeitores, está lá na 491 do Livro dos Espíritos, como o anjo da guarda, como os espíritos simpáticos, espíritos familiares, ou até mesmo titulado eles como benfeitores da humanidade. Esses espíritos que estão aí para nos ajudar, para nos orientar, para dar rumo ao nosso crescimento moral e espiritual, eles estão aqui por vontade própria. Não é imposto a eles de nos auxiliar. Eles nos auxiliam porque eles querem o bem da humanidade. Mas o fato, meus amigos, é isso que nós temos que puxar pelo nosso raciocínio. Pelo fato que eles estão aqui, em nome do Cristo, para nos auxiliar, esses benfeitores, trazendo bênçãos do alto para nós, que a gente não deva fazer a nossa parte. Que a gente não construa em nós essa ponte que vai nos ligar a esses benfeitores. Seria mais ou menos assim, ó, numa reunião mediúnica. Eu vou receber a comunicação de um espírito benemérito, Dr. Bezerra de Menezes.
Não tem como um espírito dessa categoria chegar até onde eu estou. Esse espírito benfeitor, ele vai chegar a um certo patamar, mas vai precisar de quê? Do meu esforço para que eu possa. Vamos lembrar de Zaqueu? Qual foi o desejo de Zaqueu, sabendo que Jesus ia passar naquele local? Qual foi o desejo de Zaqueu? De ver Jesus, não é isso, meus amigos? O desejo de Zaqueu era ver Jesus. Mas fala para nós, nas Escrituras, que Zaqueu era um homem de estatura baixa. E a multidão estava na frente. Se a multidão estava, por mais que ele pulasse, ele não ia conseguir ver Jesus. Aí ele teve uma ideia. Qual que é a ideia que ele teve? Eu vou subir numa árvore, porque eu vou passar a multidão e eu vou conseguir ver Jesus. E assim Zaqueu fez. Ele saiu do meio da multidão, subiu num ciclome, né, numa figueira brava, e dali ele viu Jesus. Ele estava num ponto tão alto que precisou de Jesus olhar e falar: desce depressa, desce Zaqueu, daí depressa, porque convém hoje que eu me hospedo na sua casa. Se nós traduzirmos isso numa linguagem espírita, isso está escrito nas Escrituras. Se nós trazermos numa linguagem espírita, o que Zaqueu fez? Subiu a sua vibração. Quando ele subiu a sua vibração, quem viu? Quem estava aqui? Jesus. Aí, e Jesus fala: desce, porque eu não preciso de você aqui agora, não. Eu preciso que você esteja aqui, para eu hospedar na sua casa. E o resto da história nós sabemos. A transformação moral que esse espírito começou a fazer há 2000 anos atrás e deu continuidade em 1800 de alguma coisa na figura de Dr. Bezerra de Menezes. Aqui está dizendo assim, olha, os benfeitores, com as suas bênçãos, quer alcançar-vos. Mas a pergunta que fica para os nossos corações na noite de hoje é: o que eu tenho feito para alcançar essas bênçãos que parte do coração amoroso desses benfeitores ao meu favor? Porque se no plano físico, para eu adquirir, eu tenho que me esforçar, não nasce dinheiro no nosso quintal. Não cai dinheiro do céu. Nós temos que levantar, trabalhar, nos esforçarmos para colocarmos o alimento na nossa mesa. No plano espiritual não é diferente, meus amigos. Seria muito confortável aos seus corações e ao meu coração eu disser assim: olha, aceita Jesus. Ele morreu na cruz e levou todos os seus pecados. Levou todos os nossos pecados. Somos hoje um ser puro, renovado em Jesus. Seria muito confortável falar isso e seria um conforto para nós aceitarmos essa mentira. O Mestre Jesus esteve aqui. Não só falou, como vivenciou todos os valores morais contidos no Evangelho. Mas ele fala assim para nós: agora é com vocês. Aí nós podemos pensar assim:
Mas ele perdoou o dito bom ladrão. Na hora que ele estava sendo crucificado, segundo as histórias, né? Está lá nas escrituras, que o Cristo foi crucificado no meio de dois ladrões. Costumo até falar que um era bom. Não sei se na linguagem de vocês conhecem algum bom ladrão, né? Mas falo que tinha um lá que era bom. Que um blasfemava, né? Um falava, já que você é milagroso, já que você é o bambambam aqui. Estou falando da minha linguagem, tá, gente? Mas ele blasfemava contra o Cristo. Se salva e salva a gente. Aí eu fico assim pensando, vocês conseguem imaginar Jesus lá pregado, né, numa cruz, que era a morte pior que pode existir? A morte de cruz era dada para o pior malfeitor da época. Porque o que era a morte de cruz? A nossa clavícula, ela vai fazendo assim, ó, vai fazendo assim, ó, vai fazendo assim, na medida que vai puxando. Você vê que nas imagens de Jesus, ele está puxando o ar assim, as imagens, né? Você vê até os ossinhos assim. Aí é a morte de cruz, a pessoa nessa posição assim, ó, ela vai puxando o ar, e ela vai fazendo assim, ó, vai atrofiando assim, atrofiando, e morre o quê? Sem ar. Então, é uma das mortes piores na época que poderia dar para um ser. Foi a pior morte foi a do Cristo e dos dois ladrões. Só que um dos ladrões falaram assim, olha, cala-te. Nós dois, lógico que ele não fez assim, né, gente? Ó, nós dois aqui, né? Ele estava lá assim. Fizemos por merecer a morte de cruz. Mas ele é um inocente. Ele não merecia. Senhor, quando estiver na glória do Pai, lembra de mim? Aí o que Jesus responde? Hoje mesmo estarás comigo. E não foi diferente, não. Assim que Jesus desprendeu da cruz, em espírito, o ladrão também se desprendeu da cruz em espírito. Relata Amélia Rodrigues que Jesus pegou esse espírito do bom ladrão pela mão e levou ele no mundo regenerado. Levou ele nesse mundo onde não existe a miséria humana, onde não existe morte de cruz, onde não existe a criminalidade, num mundo regenerado onde o bem sobrepõe o mal. Segundo ela, ele também foi elevado com o Cristo em mundos ditosos, onde reina a paz, a esperança e o amor. Quando Jesus levou esse espírito para conhecer esses lugares que nos aguardam, ele disse: agora volte, reencarna e repara todo o mal que você fez. O tempo que vai levar para você adquirir essas moradas depende simplesmente de você. Para a gente entender, que às vezes fala assim, mas o bom ladrão, na hora da morte, ele arrependeu e ganhou o paraíso. Paraíso não é de graça não, meus amigos. É com muito esforço. É isso que esses espíritos iluminados estão falando para nós na noite de hoje. É com esforço que é dado a gente o livramento. É com esforço que a gente recebe essas bênçãos do alto. Lógico que existe a misericórdia, que nós vamos falar também. No livro Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda, a psicografia do Divaldo, uma história até que a gente ouviu hoje, do Hermes Perdessoli, do encontro que a gente estava hoje pela manhã, lá em Santa Luzia, que é o nosso encontro de Confestal. Acontece um caso assim, muito interessante, quando a gente
É uma história que eu vou contar para vocês, como vai ilustrar essas bênçãos que chegam até nós. Relatam para nós que numa semana de carnaval, no dia 4 de março, na época, né, do carnaval, uma moça tinha uma avó que ficava numa casa de idosos, mas na época falava asilo, né? Hoje a gente fala casa de repouso, casa de idosos, casinha da vovó, mas era um asilo. E a avó dessa moça, por volta de uns 18, 19 anos, estava nesse local. Ela resolveu passar o dia no asilo. Não foi somente lá visitar a vovó, vem cá ver a senhora, benção, Jesus te abençoe, estou indo embora. Ela resolveu passar um dia nesse abrigo. E lá nesse abrigo, ela cortou unha, lavou o cabelo de alguma das vovós que estavam lá, ajudou a pôr comida na boca de um, esmaltou a unha de outra. Ela chegou lá por volta de umas 8 horas da manhã. E por volta das 17 horas, ela resolveu ir embora. Está lá no livro, viu, gente? Se quiser conferir a história. Por volta das 17 horas, ela resolveu ir embora. Só que era um caminho esmo. Um local mais distanciado da cidade. E com pouca iluminação. Era dia, mas tinha pouca iluminação. Depois que ela distanciou uma certa distância do local que ela estava, passou um carro com 5 elementos dentro, com 5 homens, com 5 jovens. E eles já tinham bebido muito, usado droga, divertido muito, né? Eu imagino de ter divertido sexta, sábado, domingo, segunda, terça, o dia inteiro, que quem gosta de carnaval é isso, ou não? Aproveita todos os dias. Eu acredito que eles também aproveitou esses dias. E eles resolveram, um falou assim, olha lá, uma moça sozinha nesse local, um falou. Aí atiçou os outros 5. Vamos lá mexer com ela? Vamos lá ver, vamos pegar ela para nós. Aí 4 atendeu a ideia. Um falou assim, não, vamos embora para casa. A gente já está cansado, já tem tantos dias que a gente está na rua, a gente já farriou demais. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí os outros 4 falaram assim, que é isso, seu aquilo, você está com a gente ou não está? Vamos parar aqui, vamos fazer isso e isso com ela, não sei o quê, não sei o quê. Os 5 pararam. Ele parou o carro e os 5 desceram. Nesse íntere, estava tendo uma viatura no centro da cidade. A viatura lá, as multidões estavam brincando no carnaval tranquilo. Não tinha nada que precisasse da intervenção da polícia naquele local. Aí o benfeitor espiritual, que chamamos de anjo da guarda, daquela moça, fala assim para o policial, sai da rota e caminhe pelo lado de cá. Aí o policial teve uma intuição, falou assim, sargento, aqui está tranquilo, conforme o senhor está vendo, mas vamos passar lá para o lado do abrigo, para o lado do asilo, naquela rua de trás lá, aquela rua ali é mais esmo. Vamos dar uma passadinha por lá? Aí o sargento, sob a proteção das mãos dos benfeitores espirituais que estava sobre a cabeça dele, falou assim, vamos. Aí eles fizeram a volta. Quando eles chegaram, quando a viatura chegou no local, os 5 rapazes já estavam, a moça no meio e os 5 rapazes em volta delas. Se a polícia não tivesse chegado, talvez na época estaríamos lendo ou ouvindo um noticiário, mas um feminicídio
na cidade do Rio de Janeiro. A polícia chegou, os rapazes assustaram, como eles estavam drogados, alcoolizados, eles entraram dentro do carro, em perseguição da polícia, eles bateram o carro e caíram numa ponte, num rio. E os 5 rapazes desencarnaram nesse acidente. Pois bem, desses 5 rapazes que desencarnaram, a avó de uma fazia parte da equipe que estava na Sapucaí com o doutor Bezerra de Menezes. Ela chega perto do doutor Bezerra e fala: benfeitor do alto, acabou de acontecer um acidente com meu neto. Ele está preso na ferragem, no fundo de um rio. Por misericórdia, me ajuda a ajudá-lo. Doutor Bezerra de Menezes pede licença à equipe que ele estava coordenando, vai lá e, de fato, os 5 espíritos afundados no rio, desesperado, agoniado. A vozinha recolhe o espírito do neto. O neto, quando não fala o tempo, se for imediatamente, 2 dias, o que for, a vozinha, ele fala assim: vovó, o que a senhora está fazendo aqui? A senhora não morreu? Sim, meu neto. Então, vovó, eu fui no seu enterro. E o que eu estou fazendo aqui? Eu morri? A vovó falou: não importa, eu vou cuidar de você. Passou um tempo, ele falou assim: vovó, eu estava com 4 amigos. Onde eles estão? Onde estão esses 4 espíritos? Para a gente ver, a Joana de Ângeles, ela fala assim para nós: lute dentro do seu coração, para quando a morte chegar, você esteja em sintonia com o alto. Para que as bênçãos dos benfeitores espirituais possam te alcançar. Essa moça que recebeu o auxílio da polícia estava vindo de uma balada? Estava vindo de uma confusão de dentro do lar, onde que chuta a mãe, quebra a cadeira. Por que eu estou falando chuta a mãe, quebra a cadeira? Eu trabalho num local bem vulnerável, se vocês não conhecem, é aquela parte que liga o Palmital com Nova Conquista. É um local que eu trabalho, onde eu recebo muitas famílias sofridas, muitas mães doentes espiritualmente falando. E semana não, semana passada, que eu ouvi o relato de uma mãe agredida por uma filha de 16 anos. Por isso que eu lembrei desse fato. Essa jovem estava vindo de uma confusão familiar. Essa jovem estava vindo de uma balada, onde sexo corre livre, onde droga corre livre, onde o álcool é livre. Não. Ela estava num local onde ela oferecia o que havia de melhor no seu coração em favor da vozinha, em favor daquelas outras idosas que estavam lá. Ela foi vista pelos benfeitores espirituais. E isso, meus amigos, pode acontecer com qualquer um de nós. Não que a aflição da vida, não que as angústias da vida não venham nos sobressaltar, que o medo não venha tomar conta do nosso coração. Não estou dizendo que isso não vai acontecer com a gente. Eu não estou dizendo aqui, olha, passa a fazer o culto cristão no lar, que todos os seus problemas acabarão. Passa a vir dentro da casa espírita, que todos os problemas acabarão. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo faça a sua parte,
que os céus te ajudará. Bênçãos a gente conquista com o bem que a gente realiza. Favores do céu a gente adquire com o bem que a gente realiza. Aí ele vem falar para nós, a 491, com relação à prece, com relação aos nossos louvores ao Criador. E ele fala que a prece nos ajuda. Orarmos a Deus, pedindo proteção ao sairmos do nosso lar. Agradecermos a Deus quando retornamos ao nosso lar. Ele fala que ajuda muito. Mas a prece por si só é muito pouco, mediante aquilo que você tem que fazer. Então, orar é bom? Sim. Devemos orar. Crer em Deus é bom? Sim. Mas por que você crê? Ele convida aqui a raciocinar. Eu terei ajuda, sim, dos benfeitores espirituais, mas o que eu tenho feito para adquirir ajuda, para receber bênçãos? Porque nada é de graça. Nós devemos sair dessa linha de conforto que a gente acha, porque nessa linha de conforto que a gente acha que vai receber toda essa ajuda do céu. E não é, meus amigos. Tem que ter um esforço da nossa parte para que, sim, eu tenho o amparo. Na 491 e diante, fala para nós da proteção do nosso anjo da guarda. Nos pergunta, eu vou parar o relógio. Nos pergunta se o nosso anjo da guarda nos abandona. Ou se ele fica conosco o tempo todo, se ele está ali sempre nos guiando na senha do bem. Vocês podem conferir lá na parte da 491, que diz para nós assim, depende de você. Depende de você. Se o anjo da guarda te intui, alguém pode pensar que um anjo da guarda, esse espírito, porque o nosso anjo da guarda não é espírito superior, não é. É um espírito melhor do que nós. Deus confia um espírito melhor do que eu para me guiar, mas não um espírito da categoria de um Emmanuel, do Chico Xavier. Então, o espírito que me guia é um espírito melhor do que a minha pessoa. Se o espírito está ali te guiando na senha do bem, te intuindo para que você possa realizar aquilo que vai ser o seu crescimento moral e espiritual, e você recusa, ele não insiste, não. Quem fica insistindo com a gente são os espíritos malfeitores, que nós chamamos de obsessores. Esses sim, eles insistem até conseguir. Os espíritos benfeitores nos intuem, nos orienta. Se você não quer, eles se afastam. Não vão embora, mas se afastam. Por que eles não vão embora? Porque você pode, num momento de lucidez, rogar a proteção deles e eles voltar novamente. Mas eles não ficam 24 horas do nosso lado se a gente recusa a ajuda deles. E essa lição vem mostrar para nós que a ajuda do alto, ela vem para todos. Mas a pergunta que fica para os nossos corações, a título de reflexão, o que eu tenho feito para eu receber essa ajuda? A gente
trabalha na linha de frente na nossa casa, no atendimento fraterno. E nos atendimentos fraternos, que a gente conversa, e através com a intuição da espiritualidade, orientamos o culto cristão no lar, que as pessoas, que as famílias pegam o hábito de uma noite com Jesus, de orar ali em prol delas, em prol da família e da humanidade. E certa feita uma senhora me respondeu assim: Marilda, eu oro, viu? Eu rezo dia e noite. Dia e noite. Me acha com... Ela era católica. Como é que chama? O terço. Ela fazia o terço todos os dias. Quase decorou o terço. Aí eu pensei, ótimo. A senhora tem fé em alguma santa? Não. Marilda, eu sou devoto de São Judas Tadeu e Nossa Senhora da Aparecida. Se você for na minha casa, você vai ver a imagem de São Judas e a imagem de Nossa Senhora. Eu sou devota, eu oro muito. Então, minha filha, não é falta de oração que as coisas estão desse jeito, não. Eu falei, de fato, quando ela falou isso, eu falei, de fato. Mas fala um pouco de você. Eu estou aqui para te ouvir. Me fala um pouco. Marilda, eu odeio minha nora. Odeio. O meu filho merecia uma esposa melhor. Se eu contar para você o que minha nora faz com meu filho, você vai odiar ela também. Então não me conta não. Não me conta não. Quero saber não. Assim, vamos começar a orar por ela. Ah, não, Marilda. Não, eu oro para São Judas Tadeu, eu oro para Nossa Senhora da Aparecida, eu oro para o meu filho. Isso não. Isso não, orar por ela não. Me impede qualquer coisa. Oro para o meu neto. Falei assim, e se eu falar para você que a cura do mal que você está sentindo, das divergências do seu lar, está na falta de perdão? Mas minha filha, isso é muito difícil. E quem falou que é fácil, meus amigos? Quem falou que é fácil seguir Jesus? Quem falou que seguir o evangelho de Jesus é fácil? Escolha o que é difícil. Escolha a parte que é difícil. Porque a parte que é fácil para nós. Como eu quero a ajuda de São Judas Tadeu. Como eu quero a ajuda de Nossa Senhora da Aparecida. Se eu tenho um coração enegrecido. Se eu tenho uma mente poluída. Se eu tenho na fala palavras que maldizem os outros. Como eu quero a ajuda dos benfeitores espirituais que atuam nessa casa. Se na hora que precisa de mim, eu não posso, agora não dá, espero um pouco, amanhã talvez. Deus ajuda os homens através do próprio homem. Os benfeitores espirituais estão prontos, em nome do Cristo, para nos auxiliar em todas as dificuldades que carregamos na alma. Mas pede assim, olha, faça a sua parte. Tem uma anedota de um homem que queria ganhar na loteria, na Mega Sena. E ele era devoto de Santo Antônio. Todas as noites, ele rogava esse santo, o Antônio, que viesse em auxílio dele
que ele pudesse acertar 13 números, não sei, acho que é 13 números, sei lá, nesse jogo. Que ele pudesse acertar esses 13 números para ele ficar rico. Ele rezou um mês, uma semana, um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e aquela prece fervorosa que um dia tocou o coração de Santo Antônio. Santo Antônio ouviu as rogativas dele. E nas rogativas ele falava: Santo Antônio, me ajuda a ser um homem rico. Santo Antônio, ilumina minha mente, que na hora que eu fazer os xizinhos em cima dos números, vem os números que eu marquei. Santo Antônio veio para ele em sonhos e falou: meu filho, compra pelo menos o cartão. Sem esforço, gente. Sem um esforço próprio. Eu vou falar para vocês que é impossível. Nós aqui somos um público selecionado nessa noite por Jesus. O público que está aqui é um público diferenciado para ouvir isso. O que você tem feito para receber esse amparo e essas bênçãos que parte do coração amoroso dos benfeitores espirituais. A gente só quer. Nós não estamos ainda dispostos a dar, a oferecer. Enquanto o Evangelho de Jesus faz a gente refletir que é ajudando que a gente é ajudado. Que é melhor consolar do que ser consolado. Oferecer do que receber. E as mãos que oferece são abertas. E uma mão aberta é mais fácil cair algo nela do que uma mão assim, ó. Uma mão fechada, mesmo que caia, vai bater nos dedos e vai cair no chão. Não vai ser meu. Uma mão aberta tem toda a chance de parar na minha mão. Como eu estou usando as minhas mãos? Tem uma história, está no livro Pontos e Contos, do irmão X. Se ela não tiver no Pontos e Contos do irmão X, está no Contos e Apólogos. Porque a gente lê, depois dos 15, você mistura as ideias, você não sabe afirmar certinho aonde está. Nesse livro, uma jovem senhora é levada numa casa espírita. Ela tem um problema seríssimo na perna. Ela sente muitas dores na perna. Já fez várias cirurgias de varizes. Estava com uma ferida aberta, perto ali do tornozelo, entre a canela e o tornozelo. E essa jovem senhora sentia dores atrozes. E ela, a um convite de uma amiga, disse assim: vamos na casa espírita, conversa lá com os dirigentes da casa, tem um atendimento fraterno, com certeza te encaminhará para o passe. E também tem reunião de desobsessão, onde você possa deixar seu nome, onde você vai receber ajuda, auxílio do plano espiritual. Ela, confiante na amiga, adentrou essa casa. E ali não foi diferente. Recebeu o evangelho terapia, igual numa noite de hoje estamos recebendo. Os amigos espirituais ali presentes, auxiliou dentro da condição dele. Ela recebeu o passe. E pediu se poderia fazer o tratamento naquela casa santa,
onde ela pudesse receber mais auxílio. Ela sentiu muito conforto, muita consolação nas palavras, no amparo que o atendimento fraterno causou em seu coração. E assim foi feito. Na semana seguinte, teve uma reunião de desobsessão que a casa chama reunião de cura. E enquanto os médiuns trabalham na reunião de desobsessão, aqueles assistidos da reunião ficam no salão ouvindo o evangelho. E essa senhora, durante o tratamento na casa, ela entrou num sono profundo. Na verdade, ela teve um desdobramento dentro da casa espírita. Em espírito, ela foi levada para a reunião mediúnica. E quando ela chegou na reunião mediúnica, com a ajuda, com o auxílio do mentor espiritual daquela casa, com o anjo da guarda dela, deu ela uma lucidez de onde ela estava. Naquele momento estava recebendo um espírito cujo sofrimento na alma era intensa. E o espírito falava a respeito dela. Eu estou grudado na perna dela. Era uma mulher franzina, baixinha, e puxava na perna um negro forte, alto, com mais ou menos quase 2 vezes ou 3 vezes o peso que aquela mulher tinha na época. Então vocês conseguem imaginar a dor que ela não sentia na perna de arrastar aquele espírito grudado na perna. O dirigente da reunião disse assim: há quanto tempo você está nessa? Perdoa. Você está com a sua evolução atrasada. Existem caminhos lindos onde você possa percorrer. Não fica assim, não. Aí o espírito escravo, negro, falou assim: eu posso até perdoá-la, mas a única coisa que eu exijo dela é que na frente de vocês, que ela me peça perdão pelo que ela me fez, a mim, a minha esposa e meus filhos. A história não narra o que essa mulher fez. Se ela me pedir perdão aqui na frente de vocês, eu sigo essa luz que está me chamando aqui nesse momento. Só isso que eu quero. O espírito da mulher aqui do lado, o mentor espiritual intuiu o dirigente que falou para ela: é a sua vez. Ela virou para o espírito escravo, com os dentes cerrados, e disse: nunca perdoa o espírito fujão. Quem é você para eu te fazer pedir perdão? A ajuda chegou, gente. Teve o amparo do alto. A gente quer, sabe? A gente reza. Eu não estou falando que nós não oramos, que a gente não faz culto cristão, que a gente não vem dentro da casa espírita. Mas como andam os nossos corações? Como andam os nossos corações? Como anda a nossa língua? A nossa língua é muito felina. A nossa língua, ela é um animal feroz, que tem que ficar presa atrás das grades. Porque a hora que você solta esse animal, que é a língua, cuidado para não ferir o outro. A gente é muito malicioso ao falar.
A gente tem mania de julgar. Mas eu rezo. Eu estou dentro da casa espírita. Eu faço leitura do Evangelho. Eu, assim, se deixar, eu vou na casa espírita de domingo a domingo. Eu faço a campanha do quilo. Mas como anda? Lembrarmos que aqui, Virgem Santa, aqui fala assim, olha, do autoconhecimento, do autopiedade de você mesmo. Aqui fala para nós que não existe favoritismo na lei divina. E nós hoje somos um público escolhidos para ouvirmos e todos nós temos condições de mudar. Senão não estaríamos aqui. Ou você está pensando assim, não é fácil não, marido. Eu não estou falando que é fácil. Não estou falando, ó, gente, é facinho, viu? A receita é assim, 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 e dá certo. 2 mais 2, 4. Não estou falando isso, não. Eu estou falando do esforço próprio. E para nós terminarmos a lição, uma página, quais 2 páginas? Fala assim para nós, olha, o finalzinho fala assim, olha. Resguarde-se. Resguarde-se dos tentáculos do desânimo. Não deixa o desânimo tomar conta do coração, não. Aí ele dá aqui uma chave para nós. O recurso é a prece sincera. Das arremetidas da sombra, a vigilância efetiva. Dos ataques do medo, com a luz da meditação. Dos miasmas do tédio, com o serviço incessante. Das nuvens da ignorância, com a bênção do estudo. Das labaredas da revolta, com a fonte da confiança. Das armadilhas do fanatismo, com a fé raciocinada. Das águas mortas do estacionamento, com o trabalho constante e desinteressado do bem. Cada espírito traz em si as forças ofensivas do mal e os recursos defensivos do bem na marcha da evolução. A vitória do bem, conquanto seja fatal, depende, pois, do livre-arbítrio de cada um. Assim sendo, para a sua felicidade, resguarde-se de toda contemporização com os enganos que nascem de você mesmo. Ninguém terás uns céus se não conquistou para si mesmo. Que Jesus, que é o nosso divino mestre, possa nos dar força, nos abençoar no propósito divino do bem e que seja sincero da nossa parte. Porque nessa noite, todos que estão aqui presentes nos 2 planos da vida, ouviu o vinde a mim de Jesus. Vinde a mim todos vós que está tristes, sobrecarregados e aflitos. Vinde a mim, você que chora, que acharei alívio com as minhas palavras. Aí eu falo aqui com vocês, a gente não quer alívio, a gente quer cura diante das dores que carregamos na alma. Aí Jesus continua assim, aprende comigo, que sou manso e humilde de coração, que todos vós achareis o repouso que almeja. Que Jesus nos abençoe,
boa noite, muita paz. Obrigada, meus amigos, por me dar essa oportunidade nessa noite santa. Nós aqui agradecemos a nossa companheira Marilda por nos trazer tantos ensinamentos, né? Então, a gente sempre entra aqui nas nossas reuniões de terça-feira e nós saímos assim, pisando nas nuvens pelos estudos de reviver os ensinamentos do Cristo. Marilda trouxe aqui várias histórias, né, Marilda? Porque delas a gente tem que tirar o exemplo, né? E nesse livro, Pontos e Apodos, né? São contos e pontos, né? Do irmão X, não é isso? Ele traz para a gente histórias, né? Que nos faz refletir para que a gente possa, assim, fortalecer o nosso dia a dia diante das dificuldades, né? Muito obrigada pela sua presença. Sei que você vai estar conosco esse ano, graças a Deus, né? Que Jesus te ampare no seu retorno, no seu lar, junto com seus amigos que nós conhecemos hoje. Eu tive o prazer de conhecer as trigêmeas, que elas são parecidíssimas, essas irmãs, né? Graças a Deus. Foi um prazer ter vocês conosco aqui, viu? Nós vamos nos despedir dos nossos companheiros, né? Virtuais do YouTube. Nós vamos fazer a nossa prece final. Depois nós continuamos conversando. Nós já terminamos hoje a nossa reunião com uma linda prece da nossa companheira. Mas nós vamos rogar a Deus, a Jesus, que nos ampare, que nos fortaleça, que nos dê a todos nós sempre ânimo, né? Para que nós possamos estar sempre firmes nos nossos propósitos. E a gente vendo tudo que Jesus nos pediu, né? Que a gente reconciliasse com o nosso inimigo, que a gente aprendesse a perdoar. Então, que Ele colocasse no nosso coração a paciência, o perdão, a reconciliação com aqueles que estão no nosso caminho. Jesus querido, esteja sempre conosco, nos protegendo a todos nós, essa casa bendita, aos terefeiros, às nossas famílias, a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos amparam, que estão sempre junto de nós. Obrigada, Jesus. Gratidão pela tua presença aqui hoje. Que assim seja, graças a Deus.